não é? Então eles vão perceber isso dentro de você, dentro deles, e vai passar para você, ok? E eu vou dar uma parada aqui por causa do tempo, já está 33 minutos, e eu li aqui, então eu só vou mostrar para vocês a continuação do texto, que não se refere ao que eles dizem que sabe um ser espiritual que vai atormentar a tua vida, mas sim que diz respeito a alguma qualidade, alguma característica do homem naquilo que ele é capaz de fazer. Mesmo livro, 1 Timóteo, eu li 4:1, agora eu vou ler o 4:2. Diz assim, tais ensinamentos vêm de ser, vêm de espíritos, vêm de demônios, vêm do diabo, vêm de Satanás, da besta? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas que têm a consciência cauterizada, ou seja, presa às religiosidades, à idolatria e a rituais humanos. Mas nós sabemos que Deus é que coloca esse espírito do erro nessas pessoas. São presas ao erro dos seus corações, por não discernirem o que é espiritual do carnal. Então falam que é demônios, um ser, mas não é. E sim um adjetivo para a qualidade de uma pessoa, boa ou má. Que são os daimons, que eles dizem que são um ser. Ou seja, são daimons, espíritos, bom ou mal. Está dentro do ser humano, não está no espaço sideral, não está voando sobre a sua cabeça, não está voando sobre as nuvens. Está dentro de você, está dentro de mim. Só basta que a carne seja ativada para ele se expor. Principalmente no seu dia de ira, principalmente quando você não aceita a verdade da palavra, você fica irado, e aí você coloca o seu daimon, né? O seu daimon cacós para fora. Quando alguém pisa no teu calo, aí você vai mostrar quem você é realmente, se você tem o Espírito de Deus ou não. Porque se você permanecer em paz e deixar que Deus faça a justiça, então você vai mostrar que você é o daimon, um espírito bom. Agora, se você quiser descontar o mal que a pessoa te fez, então você vai mostrar o seu demos cacós. Entendeu? Que é o espírito mau. E tem alguns textos da Bíblia que eu quero mostrar para vocês rapidamente. 2 Samuel 24:1. As contradições que eu disse no começo. E 1 Crônicas 21:1. Escritos por homens em diferentes épocas. 500 anos de diferença um do outro aproximadamente. Antes de Cristo, né? Segundo Samuel 24:1 diz assim, tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, levanta um censo de Israel e de Judá. A ira do Senhor se acendeu contra a rebelião do povo e colocou um desejo em algum servo de Davi para incitar a Davi a fazer o censo. Entendeu? E isso está em 2 Samuel 24:1. Agora 1 Crônicas 21:1. É o mesmo texto, o mesmo relato histórico. Você sabe que Crônicas é um livro com as histórias dos reis, né, de Israel. E diz assim, 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel
E incitou Davi a fazer a contagem de Israel, ou fazer o censo de Israel e de Judá. O mesmo texto, escrito por homens diferentes, em épocas diferentes, em situações diferentes, mas o texto era o mesmo. Só que a situação da colocação da palavra que foi diferente. Então Samuel colocou a ira do Senhor, enquanto Esdras escreveu Satanás. Você entende a cultura judaica como era? É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Então, esse texto mostra para vocês já alguma diferença da colocação do adjetivo Satanás com relação a Deus, com relação ao Criador, com relação ao Eterno, não é? Porque se eu ficar, esse costume de Deus, é o costume que nós temos que se desapegar dele, e falar Criador ou Eterno, o Pai dos Espíritos, não é? Então aqui, ó, João 7,70. 7,70, ou 6,70 na verdade, diz respeito a Judas Iscariote, a qual Jesus se refere, ele como um diabo, não o diabo, como o sistema diz, é um diabo, ou seja, está colocando um adjetivo, uma qualidade em Judas Iscariote. O que? Opositor, o acusador. Então Jesus estava se referindo, no meio de vós, os 12 que aqui estão comigo sentado à mesa, aquele que meter a mão no prato comigo, esse daqui vai me trair. É o traidor, o acusador, o opositor, que nunca teve o Espírito de Deus dentro dele, e foi o único que tomava conta do dinheiro, da coleta, porque ele pensava nele, ele pensava naquilo que trazia benefício para ele, ele esperava um Jesus, um Messias, que fosse governar Israel. Isso é o que ele tinha dentro do seu pensamento. Inclusive todos eles da religiosidade daquela época pensavam sobre isso, que esperaria um homem que se assentasse no trono de Israel e governasse e tirasse eles da opressão do inimigo, que na época era Roma, né? O governador Nero, antes de Cláudio, claro, né? Ou seja, antes foi Cláudio e depois Nero, que foi filho de Cláudio. Aí eu conto essa história para vocês depois, que a sua mãe Agripina matou o seu próprio marido para que o filho governasse e destruísse toda Jerusalém. E foi por causa dele que a história deu continuidade a Tito, que destruiu o templo de Jerusalém em Israel com seus 24.000 soldados. Ok? Tá bom? Então eu vou parar por aqui, aí a gente continua num próximo vídeo, a segunda parte, a respeito disso. Aí eu vou continuar em 1 de Pedro 5,8, a qual eles dizem que o diabo anda bramindo como leão, tentando vos tragar. Quem é esse diabo? Ok? E eu vou mostrar para vocês nas escrituras bíblicas o que o texto está se referindo. Qual era a situação da época e quem era esse camarada aqui? É um ser espiritual? É um camarada com tridente? É um camarada que tem chifre, que a mitologia folclórica cria? Quem será esse camarada aqui, hein? Que todo mundo tem medo dele. Isso é o que você aprendeu, o que eu aprendi, mas que eu fui liberto dessa situação e hoje eu entendo a respeito da literatura bíblica. Eu não me apego com essas coisas e eu gostaria que você entendesse. Você acredita se você quiser acreditar. O texto bíblico está aí para você ler e pesquisar. Então leia a Bíblia e seja livre
Não seja da serva, como o texto de Gálatas fala, das duas alegorias, Agar e Sara. Sara era serva, era escrava, não é? Mas Sara não, era a livre, a qual Deus fez a promessa que daria a Isaac a descendência. Ok? Deus continue abençoando, abrindo seu entendimento e continue a nos agraciar para que nós possamos fazer mais vídeo e tentando ensinar você, que eu sei que não vai ser fácil, tirar você desse sistema religioso, mas espero que Deus assim o faça e abra sua mente, o seu entendimento, para você ver que você não precisa de homem nenhum para te conduzir à presença de Deus. Você só precisa do Espírito de Deus e ser liberto, e ser transformado automaticamente. Não é? Você não precisa frequentar uma religião para dizer que você é servo do Senhor. Isso que eles dizem para te aprisionar a eles. Não é? Como eu disse, homens mentirosos, que nem se preocupam com você e nem com a tua causa. Enquanto você está lá, ele te dá assistência. Você saiu de lá, você é um herege, você é um rebelde, você não faz parte daquele rol. E graças a Deus que você não faz mesmo, porque você foi liberto desse sistema. Você foi liberto dessas presas. Que Deus continue te abençoando e tirando o véu da sua mente, para que você entenda que Deus não precisa do seu favor. Você precisa de Deus. Entendeu? Deus continue te abençoando. E você não precisa pagar nada para Deus. Pelo contrário, Deus é que te dá o pago de tudo aquilo que você precisa e que você faz. Amém? Espero que você ouça com atenção. Eu queria ser bem breve, porém eu tenho que explicar algumas coisas para que vocês entendam a respeito do texto, e às vezes não dá tempo nem ler tudo o que eu gostaria, mas então eu continuo depois com esse tema, né, sobre inferno, sobre demônios, sobre Satanás, para que vocês parem de ter medo, né, dessa ficção científica religiosa, desse folclore inventado por homens religiosos desde o primeiro século. Isso não vem de agora não, é desde o primeiro século, não é? Por causa da mitologia grega, a qual eles tinham que seguir, senão seriam mortos. Era a cultura da época, a cultura judaica que se apegou com isso, então escreveu dentro da literatura bíblica, e ali foi transliterado por algumas pessoas que erroneamente colocaram as suas prescrições ali com títulos diferentes. Deus continue abençoando.